Olá, bom dia, na paz do Senhor Jesus. Hoje é dia 19 de junho, é um feriado de Corpus Christi. Já faz muitas semanas, talvez meses, que eu não consigo fazer o vídeo. Porque agora eu realmente estou fazendo um curso de liderança na igreja onde eu estou congregando. Realmente recebi o chamado do Senhor desde que me converti, há mais de 30 anos. Mas pronto, como sou médica dentista e estava me formando, começando minha vida profissional, então eu priorizei a minha vida profissional, que estava começando, mas sempre na presença do Senhor. Mas fui seguindo a minha carreira profissional, mas sempre senti o chamado de servir na casa do Senhor, de realmente ter um ministério na presença do Senhor. Eu fui professora da escola bíblica dominical. Muito do que eu compartilho aqui nos vídeos é em decorrência dessa experiência da escola bíblica, que nós ensinávamos e aprendíamos e pronto. Tanto que eu estou aqui exatamente por causa desse chamado. Eu compartilho a palavra de Deus exatamente por sentir e ter a convicção de que eu tenho o chamado de Deus para compartilhar o Evangelho. Eu espero realmente que abençoe a sua vida. Primeiro abençoe a minha, porque são as leituras que eu faço no dia. E que eu possa também abençoar a sua vida, não comigo, mas com a palavra do Senhor, que é maravilhosa, que faz maravilhas. Então, isso quer dizer que eu vou mesmo estar mais ausente aqui do vídeo, porque meus domingos, que eram os dias que eu fazia os vídeos, que eu compartilhava os vídeos com vocês, são os dias que eu estou servindo o dia inteiro na Igreja de Cristo, e está muito bom, porque eu estou servindo junto às crianças e fazendo controle de entrada, saída, compartilhando com as crianças. E eu penso que criança na igreja, em qualquer lugar, criança é o maior tesouro que nós temos aqui nessa terra. Não são os brilhantes, não é o ouro puríssimo. O maior tesouro que nós temos nessa terra, porque o maior tesouro do universo é o nosso Deus, o nosso Criador, o nosso Salvador, o nosso maravilhoso conselheiro. Mas nessa terra, o maior tesouro que nós temos são as crianças. E elas devem mesmo ser vistas como isso. E quem tem um tesouro nunca tira os olhos desse tesouro, não é isso? Então, na Igreja de Cristo, nós temos a responsabilidade de ficar com a igreja nas escolas, nas instituições. Quem dera, e isso é uma oração minha diária, que todas as pessoas que trabalhassem com criança, que trabalham com criança, sejam pessoas dignas, realmente merecedoras disso, pessoas íntegras, pessoas idôneas, pessoas que vão tratar a criança do jeito que ela tem que ser tratada, com a pureza que faz parte dela. É certo que nós somos os filhos da obediência, da desobediência, mas as crianças estão ainda aí aprendendo, e elas estão preparadas para ser modeladas para o bem. Então, que nós possamos, essa é a minha oração, e vou orar agora pelo compartilhamento da palavra, e aproveitar e orar por todas as nossas crianças em todos os lugares do mundo, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, pela oportunidade. Antes de qualquer coisa, não porque mereçamos, nenhum de nós merece a Tua presença maravilhosa. Sim, e somente por causa daquilo que o Senhor fez na cruz por nós. E é só por Ele que aqui estamos, e só pela intercessão dEle é que nós podemos estar aqui diante do Senhor e da Sua palavra. Em nome de Jesus, nós agradecemos e pedimos, Senhor, fala conosco, não são o Seu Santo Espírito, Senhor, que não venha ser nós, que venha ser o Senhor, em nome de Jesus. E queremos clamar e interceder por todas as crianças deste mundo, Pai, que possam ser protegidas. Senhor, socorre maravilhosamente as crianças que estão em área e zona de risco, Senhor. O Senhor seja o seu protetor. Em nome de Jesus, coloca, Senhor, os teus filhos, os teus servos, os teus anjos acampados ao redor. Em nome de Jesus nós clamamos e te adoramos. Amém. Hoje é dia, então, 19 de junho, e é um feriado de Corpus Christi. E eu vou compartilhar a minha leitura de hoje, como sempre faço nos vídeos. A leitura de hoje fala exatamente para as igrejas. Gálatas, quem escreveu Gálatas? O apóstolo São Paulo.
ele escreveu exatamente para orientar a igreja de Galácia, e Gálatas capítulo 5, dos versículos 1 a 7 e dos versículos 13 a 15. Então vamos começar. A leitura é um pouquinho extensa, então eu vou ler um pouquinho rápido e vou dando aquelas paradas para a gente poder raciocinar um pouquinho em cima da leitura. Ou a lei ou Cristo. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a julgo de escravidão. Essa situação aqui, Paulo estava falando com a igreja de Galácia, com os Gálatas, porque existiam pessoas no meio deles que estavam pregando novamente a lei. Ou seja, fazendo com que os cristãos, as pessoas que se convertiam a Cristo, cumprissem alguns rituais da lei. Entre eles, a circuncisão, etc. Então, dizendo que eles tinham que cumprir esses rituais da lei, e sendo que os Gálatas nem judeus eram. Então, Paulo está dando uma instrução aqui, dizendo que foi para a liberdade que o Senhor nos libertou, e que nós devemos permanecer nessa liberdade e não substituir de novo ao jugo da escravidão. Então, ele assemelha aqui as questões da lei como escravidão. A lei é boa e Jesus a confirmou e a cumpriu. Mas em Cristo Jesus, a partir do momento que Jesus morreu por todos os homens, que a promessa veio a todos os homens, não tem porquê agora as pessoas que não são de origem judia cumprir os rituais judeus. Então é isso que Paulo está falando. Jesus vos chamou para a liberdade, não mais para a escravidão. Então vamos seguir aqui. Eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, então ele é direto aqui em relação à circuncisão, todos sabem o que é circuncisão, mas eu vou falar rápido, era um dos sinais que o povo judeu praticava, que era remover aquela pele superficial do prepúcio. Então eles removiam aquilo é circuncisão. Então aqui eles estavam pregando que a igreja de Cristo tinha que circuncidar. Então ele fala, não, Cristo, se vos sujeitardes ao jugo da circuncisão, Cristo de nada vos aproveitará. Por quê? Porque, vamos seguir aqui que ele explica muito bem, ok? Então, vamos fazer uma referência aqui. A escravidão ela pode vir de várias formas, ok? Aqui Paulo está especificamente falando em relação às questões religiosas. E realmente nós vemos religiões que vão prendendo com rituais, com práticas. Às vezes nós podemos ver até mesmo nas igrejas evangélicas que muitas pessoas às vezes substituem aquilo que deve realmente ser, que o apóstolo Paulo vai tocar aqui, eu não quero adiantar, por práticas. Agora eu vou todos os domingos à igreja porque agora eu sou cristão, eu me converti naquela igreja, então vou todos os domingos à igreja porque é um ritual. E você está fixo ali naquela prática. Eu vou servir, eu estou servindo todos os domingos, não é? Agora eu estou convertida agora eu estou sendo porque eu estou indo todos os domingos e servir. Não, a nossa fé ela não está baseada em práticas e em obras. As obras elas são resultado da nossa fé. Né? A nossa fé ela está firme em Cristo, no nosso Salvador Jesus e na unção do Espírito Santo de Deus, que é o que nós vamos continuar lendo aqui. Então, se vocês vos deixarem circuncidar, Cristo em nada vos aproveita. Vamos trazer para o nosso tempo aqui. Se você permitir que as práticas sejam mais importantes do que realmente a redenção em Cristo Jesus, Jesus não vai te aproveitar porque você não está realmente no caminho certo. Você está seguindo um caminho já de escravidão e não de liberdade em Cristo. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado a guardar toda a lei. Então, ele até afirma aqui que se a pessoa faz essa circuncisão pela lei dos judeus, também que ela pratique toda a lei. E toda a gente sabe que é muito difícil praticar toda a lei. Tanto que todos os anos eles iam lá, sacrificavam o cordeiro, o pombo, levavam as ofertas pelo pecado, porque
praticamente ninguém conseguia cumprir a lei. Então, se você deixar circuncidar, ou seja, praticar uma coisa, então pratica logo tudo, é o que o apóstolo Paulo está dizendo. Eles iam lá levar o cordeiro, mas nós já temos o cordeiro, Jesus Cristo, que é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Senhor, ele não veio para destruir a lei, ele veio para cumprir a lei. Jesus foi o cordeiro que se colocou lá, que derramou o sangue dele por nós, então ele veio para cumprir toda a lei. E nós somos perdoados ainda pelas promessas do Antigo Testamento, pelo sangue de Jesus vertido por nós na cruz. Ok? Mas aquelas práticas dos judeus, elas não vêm para nós. Nós somos, não somos judeus, então nós temos outras práticas e a nossa fé não está baseada em prática. Amém? 4. De Cristo vos desligastes. Então ele diz que se você está firme nessas coisas, de Cristo você está desligado. Vós que praticais, vós que procurais justificar-vos na lei da graça, decaíste. Quem procurava se justificar na lei, ou seja, eles estavam praticando os atos da lei e estavam se justificando ali. Então, Paulo diz que eles decaíram na graça, porque a graça já de nada vale para eles, já que eles estão firmes na lei. Já a mesma coisa serve para nós. Se o que nós estamos seguros, se onde nós estamos seguros é no fato de nós irmos à igreja, de nós dizimarmos, de nós sermos voluntários na casa de Deus, fazermos a obra de Deus, irmos ao púlpito pregar. Se essa for a nossa justificação, então nós decaímos na graça. Porque, na verdade, todos nós necessitamos da graça do Senhor e não fosse pela graça dele, nada disso nós conseguiríamos. Nós todos somos filhos da graça do Senhor. Porque nós, agora vamos lá, agora vem a chave da questão. Porque nós, pelo Espírito, ou seja, pelo Espírito Santo de Deus, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Então, a chave aqui é o Espírito Santo de Deus. E ele diz aqui, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Meus irmãos, aquele que tem o Espírito Santo de Deus, e isso é uma boa forma para você agora examinar a sua consciência. Aquele que tem o Espírito Santo de Deus, ele tem convicção de salvação. Ele tem certeza que ele está seguindo no caminho do Senhor, porque o Espírito de Deus, ele testifica no seu espírito. Ele glorifica Jesus e testifica no seu espírito que você está andando no caminho de retidão, você está andando no caminho da salvação. E você vai receber a justiça de Deus, que é a eternidade com o Senhor. Você já vive a salvação aqui. A salvação ela não é futura, você já vive a salvação desde aqui. Não é, eu vou ser salvo quando eu morrer, quando Jesus voltar. A salvação ela já começa aqui, nós já somos salvos aqui. Por isso você tem convicção de salvação, você tem certeza de que o seu nome está escrito no livro da vida, de que você vai viver eternamente com o Senhor. Amém? Então o Espírito Santo testifica a justificação pela fé. Meu irmão, meu amigo, se você ainda não tem essa certeza, eu lhe oriento, busque o Senhor. Busque o Senhor na sua palavra. O Senhor se revela na sua palavra. Ore em nome de Jesus. Peça para que o Espírito Santo de Deus venha fazer morada em você e revele a sua palavra. Pegue a palavra do Senhor, leia. Comece pelo Evangelho de João. Comece pelos Evangelhos. Você vai seguir em Atos, que é a história da igreja primitiva. E leia a Bíblia de capa a capa. Isso vai lhe dar tanto convicção de fé, de conhecimento. Nesses dias mesmo nós estudamos a questão de Jesus falando em relação ao reino de Deus, ele mesmo falando isso, e dizendo que ninguém constrói uma torre sem primeiro verificar se ele tem todo o material necessário para fazer o alicerce e subir a torre. Porque se ele não tiver, ele vai fazer o alicerce e quando chegar no meio, ele vai parar a obra. Ok? Que nós também devemos ser como os que vão à batalha, os que vão à guerra. Ninguém vai à guerra para perder. Ninguém vai à guerra pensando, eu vou de qualquer jeito. Não, você vê o que você tem, você vê a quantidade de recursos que você tem, você vê
as possibilidades que você tem para a vitória. Ninguém vai a uma guerra para perder. Ninguém enfrenta uma guerra para perder. Então, Jesus está falando exatamente isso no nosso preparo. Então, se você ainda não tem esse conhecimento, se você ainda não leu a Bíblia de capa a capa, meu irmão, em nome de Jesus, hoje eu te declaro, leia a Bíblia de capa a capa. Sempre orando, pedindo discernimento do Espírito Santo de Deus, porque a Bíblia não é um livro normal. Muitas pessoas leem a Bíblia capa a capa 1000 vezes e não recebem a revelação do Senhor, porque muitas vezes elas leem até para julgar, para criticar, para entender que não é a verdade de Deus. E é a verdade de Deus. E nós que somos crentes sabemos que é a verdade de Deus, que o Senhor se revela a nós. Ele diz, aquele que me ama me segue, e aquele que me segue eu me manifestarei a ele. Ele já se manifestou na tua vida, na minha vida, muitas vezes. Através da palavra de Deus, através da presença dele. Em nome de Jesus. Então, que hoje você possa ter um entendimento. Eu preciso ter a unção do Espírito Santo de Deus na minha vida. Eu preciso ter essa convicção de salvação. Só Ele pode dar. Não deixe a sua própria mente, só o Senhor pode dar. De dizer assim, se eu morrer hoje, se vier alguém colocar uma arma na minha cabeça e dizer, nega Jesus agora que tu morres, eu poder dizer, não nego, Ele é o meu Senhor, eu tenho certeza que eu vou estar na glória do Senhor. Então é só o Espírito Santo de Deus que pode fazer. Em nome de Jesus, que hoje você possa ter essa revelação do Senhor e buscar a unção do Espírito Santo dele. Não é pela carne, meu irmão. Ninguém consegue pela carne. Ninguém conseguiria pela carne. A nossa carne, ela foi amaldiçoada no Éden e aqui jaz pecado. Por isso, nós vamos ter que passar pela morte e ter um novo corpo. Então, não é pela carne, ninguém consegue pelas suas próprias emoções, ninguém consegue por si próprio. É através do Espírito gracioso do Senhor. Amém? Então, ele diz aqui, porque nós, pelo Espírito, não é uma testificação do nosso entendimento, do nosso intelecto, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, eu vou receber, vou estar... É pelo Espírito, é somente pelo Espírito. Aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão, ok? A circuncisão é, a incircuncisão também não é. Nada relacionado à carne, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Ok? Então bora lá, outra chave. A nossa fé, ela atua pelo amor. Meus irmãos, se nós não estamos amando, ok? Aí você pode me dizer, mas é tão difícil amar uma pessoa que te odeia, é tão difícil amar uma pessoa que quer o teu mal, que quer te perseguir, que pratica atos errados para te prejudicar. Realmente, é muito difícil. Esse amor aqui, ele não é um amor-sentimento, ok? Ele não é um amor-sentimento, apesar de que você pode ter amor-sentimento por muitas pessoas. Mas, em certas situações, ele é um amor-atitude. Ele é um amor que você não vai guardar o mal, que você não vai reter o mal em você, que você não vai deixar ele fazer morada em você. Se a pessoa que tenta te prejudicar precisar de ajuda, você vai ajudá-la, ok? Eu já até exemplifiquei aqui, é como o bebê que chora à noite e você está dormindo ali, você não quer levantar para socorrer, mas você levanta. Esse é o amor à atitude, ok? É um amor que o Senhor, ele nos dá. Como eu disse, não é pela carne, ok? Eu no meu entendimento vou. Não, é pelo Espírito do Senhor, ok? E muitas vezes o Senhor até pode fazer sim, porque o Senhor é maravilhoso, o vento sopra onde quer, Ele faz o que quer. Ele faz sim, se você permitir, você até amar sentimentalmente uma pessoa que às vezes nem te quer o bem. Porque o Espírito Santo de Deus certamente ama essa pessoa. E se você tiver comunhão com Ele, você vai ter a visão dessa pessoa que o Espírito Santo de Deus tem dela. Não é a visão material, carnal, humana, é a visão de Deus para ela. É uma visão de misericórdia, é uma visão eterna. Então, é assim que acontece. É o Espírito que atua pelo amor,
ok? Então, outra palavra-chave aí, a nossa fé que vem pelo Espírito, que atua pelo amor. Vós corris bem. Quem vos impediu de continuar a obedecer à verdade? O apóstolo Paulo fala, vocês estavam correndo bem. Quem vos impediu de obedecer à verdade? Então daí a importância de você conhecer a palavra de Deus, de você realmente entender. Você vai ter uma liderança, você vai ter um pastor, mas você conhecendo a palavra de Deus, você vai saber se essa pessoa realmente, se esse líder realmente, ele está orientado para a palavra de Deus, para aquilo que está escrito na palavra de Deus, ok? Então, você não vai ser enganado, você não vai ser levado por um vento de doutrina, e nisso é muito importante, porque você vai saber o lugar onde você vai congregar, não é? Que lugar nós devemos congregar? No lugar onde a palavra de Deus é pregada na essência, na verdade, do jeito que é e que ela está aqui de capa a capa. Não há dúvida, meus irmãos, de o que é a palavra de Deus, do que é o caminho do Senhor. Tanto que, em muitos momentos da história, ok? As igrejas foram se afastando, vamos pensar aí na Reforma Protestante, ok? Se afastando da verdade, a Igreja Católica cobrando indulgência, bulas papais e etc. Para que as pessoas fossem salvas, elas tinham que pagar aquele montante. E o Senhor vem e levanta um homem e traz novamente o povo para a verdade da palavra de Deus. Mesmo no decorrer da história da igreja protestante, também aconteceram momentos de esfriamento e as pessoas realmente voltadas para práticas e não realmente para a palavra na essência, pelo Espírito Santo de Deus atuando através de nós, pelo amor. E o Senhor vai e levanta mais um povo, traz de volta para a palavra de Deus, que é quando a palavra de Deus, a renovação, a renova a vida, a milagre, a graça, a transformação, a salvação. Amém? Que nós possamos ser essa igreja vigilante. E aí, os outros versículos, 3 versículos, fala que a liberdade é limitada pelo amor. Ok? Então, bora lá. Aqui ele está falando para a igreja, ok? Para pessoas que estão no convívio cristão. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Ou seja, você não vai mais ser escravo de práticas, de rituais. Você não vai mais ser escravo das coisas do mundo, meu irmão. O que está acontecendo muito nas igrejas hoje as pessoas se escravizando novamente pelas coisas do mundo, e dinheiro, e poder. Não é que seja pecado você ter recursos desse mundo. Não, nós precisamos. A cada dia pedimos ao Senhor, que é quem nos dá. Não é isso? Que é quem nos dá a graça para isso. Mas muitas pessoas estão se escravizando com isso. Ou seja, tem que ter tudo mais top, porque às vezes nem para si, às vezes é uma dívida que a pessoa, porque ela tem que mostrar para as pessoas. Isso é uma escravidão, meus irmãos. Isso é uma escravidão das coisas do mundo. Então nós não somos mais escravos de nada, nem do inimigo, e se nós deixarmos alguma brecha, o inimigo vai entrar, meus irmãos, ele vai entrar. Enquanto que o Senhor bate na porta do teu coração e pede para você abrir a porta para ele, ceiar com ele e querer uma vida com ele, o inimigo, o Senhor pede, ama ao Senhor teu Deus, ele não te impõe isso, ele te pede para amá-lo. O inimigo não. Se você deixar uma brecha, os espíritos decaídos, demônios, os anjos decaídos, que são os demônios, se você deixar uma brecha, ele vai entrar. Ele não vai pedir para entrar, não. Ele vai entrar. E aí, muitas pessoas ainda, dentro de igrejas, podem estar sendo escravizadas por outras coisas. Ok? Então, o Senhor, ele me chamou para liberdade, porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne, ok? Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Então o Senhor nos chamou para a liberdade, nós somos livres. Somos livres para escolher o que vestir, de que forma vamos fazer, se não vamos, ok? Nós somos livres para escolher o que nós vamos comer,
que nós não vamos comer, tá certo? Mas nós não devemos usar a nossa liberdade para dar vazão à carne. É bem entendido isso, não é? Ok? Então, sabendo que nós somos separados, que nós somos santos do Senhor, que Ele nos separou e nos santificou porque nos separou para Ele. E esse é o nosso caminho. Esse é o nosso caminho. E aí ele diz aqui, pelo amor, no meio da igreja de Cristo, meu irmão, entre as pessoas. Essa é a nossa prática. Ah, então nós vamos aceitar tudo? Não, de jeito nenhum. Nós somos aqueles que vamos alertar a maldade, a injustiça, aquilo que não tem idoneidade, aquilo que é iniquidade. Nós somos as pessoas que devemos alertar. A palavra de Deus diz: julgai todas as coisas, mas nós devemos julgar em amor, nós não devemos ter maus sentimentos, não é isso? Ou seja, nós julgamos como uma prática de justiça, como algo que revela a verdade, mas nunca com um sentimento de raiva, sempre com amor. Nem sempre o amor é só carinhoso, hein? Não vamos confundir amor com carinho, ok? Muitos pais repreendem os seus filhos porque amam. Deus mesmo diz: vocês são meus filhos. Se você é filho de Deus, saiba disso. O Senhor nos tem como filhos e Ele nos repreende. Se nós andarmos no caminho errado, o Senhor vai nos repreender. Muitos que estão aí no caminho errado e não são repreendidos é porque não são filhos. Lembra quem é filho? Quem é filho? Filho é aquele que recebeu Jesus Cristo lá, o que Ele fez na cruz por nós como seu Senhor e Salvador, e através de Jesus se torna filho de Deus. Jesus é o primogênito, nós somos os outros filhos de Deus que vamos, através do primogênito, chegar a Deus. Tem pessoas que nunca receberam o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Senhor e Salvador, ok? O que é um senhorio? É alguém que realmente, que o que ele fala é realmente o que você vai seguir. Ele é seu Senhor, você é servo dele, não é isso? Então, Deus repreende os seus filhos. Então, não confundamos amor com falta de justiça, falta de repreensão. Não confundamos. Amor é algo muito maior, ele transcende. O amor, ele transcende, ok? Porque toda lei se cumpre em um só preceito. Toda lei, ok? Que é boa, a lei é boa. Deus instituiu a lei ao povo judeu para que eles pudessem seguir um caminho ali, não podiam viver sem lei, ok? A lei é boa. E toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Ok? Então, amar ao próximo como amemos a nós mesmos. Ok? Essa é a chave de tudo. Nós falamos, podemos detalhar aqui algumas coisas, mas a chave de tudo é o amor ao próximo como amamos a nós mesmos. E, meus irmãos, a carne não consegue isso. É somente a unção do Espírito Santo de Deus, a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida, que vai fazer com que nós praticamos isso. Não adianta, humanismo e direitos humanos. Nós vemos as organizações defendendo coisas que não deveriam defender e não dando a mínima para coisas que deveriam defender. Não tem nada a ver com isso. Realmente é o amor que vem direto do Pai. É o amor que o salvo sente e pratica. E é disso que nós estamos aqui falando. Em nome de Jesus, que nós vamos orar para que o Senhor possa nos abençoar e que possa nos dar entendimento e se revele a nós. Amém? Obrigada, Senhor maravilhoso, por essa palavra. Senhor, compartilhar a sua palavra, a sua verdade, Senhor, é um prazer muito grande. Senhor, é uma alegria enorme. Eu, Senhor, nós, a tua igreja, estamos esperando a tua volta.
Ora, vem, Senhor Jesus. Levanta, Senhor, a cada um desses meus amigos, desses meus irmãos, que aqui se encontraram comigo nesse ambiente virtual, Pai. Que o Senhor possa continuar falando com eles, Senhor, para a honra e glória do teu santo e bendito nome, Jesus. Que assim seja. Amém. Bom fim de semana, quase, na paz do Senhor Jesus.